você não sabe como ajudar, mas você ainda, lá no fundo, você acha que sabe. Mas aquele pouco que você acha que sabe está errado. E eu vou te explicar por quê. Porque lendo, né, o que você escreveu me faz pensar que você disse: eu converso muito, mas eles acham que não é um problema. Isso me mostra que você está tentando argumentar, aconselhar, talvez dar lições de moral, palestrar para eles, opinar, né? E geralmente quem não entende muito sobre o alcoolismo tem intuitivamente, porque é intuitivo imaginar que a pessoa que você ama, ela está bebendo de forma abusiva, que você vai dar um conselho, você vai dar uma recomendação, você vai falar as suas opiniões, vai tentar assim conversar, orientar, né, para que ele se encontre na vida e perceba que ele está errado. Só que assim, o alcoolismo ele não é racional. Não é uma coisa racional. Ele tem a ver com o sistema de recompensa cerebral, que é uma parte do cérebro nosso muito mais voltado a prazer e dor imediatos. Tá? Então, e nesse sistema é aí que o álcool age. Então, se você ficar só conversando, argumentando, aconselhando, ainda mais no estágio que eles estão de não achar que é um problema, você naturalmente, previsivelmente, vai ouvir coisas como eles dizerem que não é um problema. Porque daí fica um cabo de guerra, percebe? Você dizendo que é um problema e eles dizendo que não é um problema. Só que isso é causado porque você fica tentando falar para eles que é um problema. Ao invés de usar estratégias no seu relacionamento para ajudar eles ou até para forçar eles de uma forma não obrigada, mas assim de convidar eles a refletir sobre o que está acontecendo. Por vários motivos. Um deles, eu já te falei, é que o alcoolismo ele não é racional, ele mexe mais com o sistema de recompensa cerebral, a área é mais emocional um pouco do cérebro. E o outro motivo é porque nós, seres humanos, né, faz parte dos princípios psicológicos humanos o instinto da autonomia. As pessoas tendem a não ouvir ou rejeitar ou resistir a qualquer conselho ou qualquer conversa que soe como uma ameaça à liberdade. Então isso previsivelmente vai fazer ele olhar para você e falar, e não pensar sobre o assunto, vai sequestrar a capacidade de reflexão deles e vai fazer eles dizerem para você que não tem um problema, que no fim das contas é o quê? Olha, mantenha a minha liberdade, respeita a minha liberdade, mesmo que para errar. Mas por quê? Porque você aciona sem querer esse instinto, você aperta o botão errado, que faz com que eles queiram se defender, ao invés de te ouvir, ao invés de mais do que te ouvir. Porque o que faz uma pessoa mudar, muitas pessoas pensam que talvez essa você nunca tenha pensado, o que faz uma pessoa ter consciência da necessidade de mudança, muitas vezes não é porque ela ouviu alguém, não é porque alguém deu muitos conselhos e um grande sermão e deu uma palestra para ela pensar. Isso acontece em muito menor grau. O que a gente tem até de evidência científica sobre mudança do comportamento tem muito mais a ver com o que sai da boca do outro. Então, começa a perceber que as pessoas odeiam aceitar ou admitir que não tem razão. Então não torne essas conversas em disputas por quem tem a razão. É muito mais interessante você estimular a pessoa com perguntas certas e conversas, às vezes até paralelas, do que tentando fazer eles te ouvirem. E para fazer isso vai exigir de você treino, aprendizado, né? Você vai ter que aprender técnicas para isso e vai precisar estar disposta a fazer a sua parte, né? Porque é um processo para você também. Porque se você olhar para eles e falar assim, eles não ajudam, eles não querem parar, eles acham que está tudo normal. Ok, tá? Esse é o momento que eles estão, de resistência à mudança. Estão pouco inclinados a perceber isso como um problema e buscar a solução. Mas agora, então qual que é a postura que você precisa ter? Você está aceitando que, olha, as coisas não estão como eu quero fazer que vamos parar de beber, então eu vou tomar a iniciativa de buscar melhorar a minha habilidade para fazer isso. Para fazer eles conseguirem refletir mais sobre o comportamento deles e assim começarem a tomar mais consciência sobre a necessidade de mudança, né? E aí, como é que funciona? Em geral, a consciência, o que faz uma pessoa parar de beber, tem um espectro. Se você for olhar assim, tem um caminho que a pessoa não acha que tem um problema, até o momento em que, vamos dizer assim, lá do outra ponta, ela tem clareza de que ela tem um problema e ela está comprometida e faz o que for necessário para parar de beber.
A maioria dos alcoolistas está no começo desse caminho, a maior parte do tempo. E o que eu ensino? Eu ensino os familiares a levarem o alcoolista para esse ponto, através de técnicas e estratégia. E o que acontece? A ideia é que você vai levar o alcoolista a perceber progressivamente. Primeiro, não que ele precisa de ajuda. Tem muita gente que pensa, mas ele acha que não precisa de ajuda. Primeiro ele tem que perceber que não está legal esse comportamento para ele, aos olhos dele ou dela. E aí vai evoluindo para perceber que ela se incomoda emocionalmente com o que está acontecendo. Não, ela se incomoda emocionalmente com o que ela enxerga da vida dela. E aí ela começa a pensar sobre o que ela pode fazer para mudar. E você tem que acompanhar essa trajetória, esses estágios da mudança. Porque se você atropelar as coisas e ir direto lá, esperando que ele já acha que precisa mudar, esperando que ele já está pronto para ouvir conselhos, você vai fazer ele regredir nesse caminho dos estágios da mudança. Tá entendendo? Então isso é muito importante você perceber. Que se ele diz que não tem um problema, geralmente é porque você falou alguma coisa errada, do jeito errado, e você despertou mais resistência ainda neles para parar de beber. Porque ao invés de pensar sobre o que está acontecendo, eles estão ocupados demais tentando defender a liberdade deles que você, sem querer, ameaça pela forma que você fala com eles.